Esse domingo, 20 de dezembro, trouxe duas notícias muito tristes para nós. A primeira foi a Madalena Gordiano, de Patos de Minas. Ela estava vivendo em situação de escravidão desde os 8 anos até os 46 anos de idade. Uma mulher pobre, desconhecida. E de outro lado, no jogo do Flamengo com o Bahia, houve um ato de racismo de um jogador do Bahia contra o jogador Gerson do Flamengo. Um homem rico, ídolo da torcida do Flamengo. Compare as duas situações. Uma mulher pobre, desconhecida e um homem rico e ídolo. Qual é a única coisa que eles têm em comum? São pretos. Vamos conversar, assista esse vídeo até o final, vem comigo. Olá, como que você está? Meu nome é Roberto Cardoso, vamos direto ao assunto sem enrolação? Porque está escancarado cada vez mais a situação que aflige o povo preto nesse país. O racismo não tem dó, ele ataca as pessoas, ele usa as pessoas e ele está presente no nosso dia a dia. Às vezes a gente nem vê. No caso da Madalena, por exemplo, é um caso típico. As pessoas não sabiam do que estava acontecendo, apesar de estar ali. Eu vou explicar o que aconteceu, só vou pedir para você se inscrever no canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve para receber os próximos vídeos, certo? Madalena Gordiano tem uma história muito triste. Hoje ela tem 46 anos, mas com 8 anos ela não tinha o que comer em casa, não tinha um pedaço de pão para comer em casa. Então o que ela fez? Saiu pedindo às outras casas. Bateu na porta de uma senhora que eu não vou revelar o nome, tá? Eles que se entendam com a justiça. Bateu na porta de uma senhora e disse que só daria comida para ela se ela fosse morar com ela. Ela sem comer, não tem nada para comer em casa, falou com a mãe sem condição de criar os filhos, autorizou, mas nunca foi feita uma adoção formal, nunca foi feito um documento. Essa senhora que, entre aspas, adotou a Madalena, professora, qual foi a primeira coisa que fez? Tirou a menina da escola. Com 8 anos, ela só estudou até a 3ª série, parou de estudar ali. E desde os 8 anos, ela trabalha todo dia da vida dela. Ela nunca teve folga, ela nunca teve férias, ela nunca teve nenhum benefício, 13º, nada. Ela nem poderia sair de casa desacompanhada. Morava num quartinho de 2x3, sem janela, sem nenhuma condição, e assim foi a vida toda. A patroa falando que ela não tinha que estudar, porque ela não precisava, ali ela tinha tudo e ela era como se fosse da família. Essa história de ser como da família é muito interessante, né? Porque enquanto te usam, não te pagam o que você merece, mas dizem que você é da família. Só que a hora que alguém morre e tem a partilha dos bens, você não é da família, né? Aí você não recebe nada. Mas o tempo foi passando e talvez por causa da idade, o marido dessa senhora que adotou a Madalena começou a brigar muito com ela, já não se davam muito bem. Qual foi a solução? Dar a Madalena para o filho dessa senhora, que é professor universitário, não é uma pessoa sem informação. E ele mesmo, professor universitário, disse que nunca incentivou ela a estudar porque achava que não ia ser necessário para ela. Aí ela continuou na mesma rotina de trabalho escravo, sem férias, sem salário, sem nenhum direito, mas houve uma época em que o tio da esposa desse rapaz resolveu casar com a Madalena. A reportagem não explicou exatamente como isso aconteceu, porque eles nunca chegaram a morar juntos. Ela continuou morando no mesmo quartinho lá, mas oficialmente eles casaram e pouco tempo depois ele morreu. Aí quando ele morreu, como ele era militar, ele deixou 2 pensões para elas, que somadas davam R$8.000, e ela também nunca viu esse dinheiro. O, entre aspas, novo patrão dela ia com ela ao banco, sacava o dinheiro, ficava com tudo, dava R$200, R$300 para ela, e assim foi vivendo a vida. Os vizinhos sabiam que ela existia porque viam raramente, mas não sabia da situação que se passava. Até o dia que ela colocou bilhetinhos embaixo da porta pedindo pequenas quantias de dinheiro emprestadas para comprar sabonete, para comprar shampoo que ela não tinha. E aí o pessoal percebeu que tinha alguma coisa de errado e acionou a polícia. Aí vai a Polícia Federal, o Ministério Público do Trabalho, vai lá e liberta a Madalena. Então vejam uma criança preta, pobre, o tipo de humilhação que passou a vida inteira. É uma pessoa que não sabe andar na rua simplesmente, não sabe andar à vontade, não sabe pagar uma conta no banco. É um adulto que vai ter que aprender como se fosse uma criança. E no mesmo dia dessa notícia, a gente fica sabendo que no Maracanã, no jogo entre Flamengo e Bahia, houve um ato de racismo. O jogador Gerson,
que é um jogador ídolo da torcida do Flamengo, foi chamado de negro pelo jogador do Bahia. Eu também não vou citar o nome nem dele, nem do técnico do Bahia, tá? Foi ofendido, vai pra lá, negro. Ah, mas negro não é ofensa, é só uma palavra. Depende quem diz, como diz e por que diz, né? Porque nenhuma palavra em si é ofensiva ou não. Palavras são como facas, né? Você pode usar a faca para matar alguém, você pode usar na cozinha para cortar pão. O que diferencia é o uso que você faz, não é a faca em si. A palavra ela pode ser ofensiva ou não. Ele foi chamado de maneira ofensiva, de maneira grosseira, e ele tem o direito de não gostar. E ele falou, estou sendo vítima de racismo. O técnico do Flamengo sai dizendo, tá de malandragem agora, né? Tá de malandragem. E pedindo para expulsar o jogador do Flamengo, o técnico do Bahia, né? Nessa situação, o Bahia precisou se posicionar. O Bahia precisou se posicionar porque esse jogador que cometeu o ato contra o Gerson, o jogador do Flamengo, está num time que já teve, por exemplo, o Bahia está engajado em muitas causas sociais. Tem uma camisa preta contra o racismo, tem uma camisa de várias cores contra a homofobia, tem uma camisa até manchada de preto, naquela época que as praias do Nordeste estavam cheias de petróleo, lembra daquilo? Fez uma camisa para denunciar aquilo. O mascote do Bahia, que sempre foi o Superman, eles mudaram, agora tem também a Mulher Maravilha, só que é uma Mulher Maravilha preta, então eles tinham um homem branco como mascote, agora tem uma mulher preta também. Então o Bahia não podia fechar os olhos e afastou temporariamente o jogador até que a justiça apure e demitiu o técnico. O técnico que passou pano, que disse que o jogador do Flamengo estava de malandragem, foi demitido do Bahia. Mas olha que situação interessante para a gente analisar. Sempre as pessoas que negam que haja racismo no Brasil dizem assim, o preconceito no Brasil não é racial. O preconceito no Brasil é social, porque quando a pessoa enriquece, ela para de sofrer preconceito. O Gerson está aí para provar que não. É um jogador conhecido, ídolo, rico, porque salário de jogador do Flamengo não é qualquer coisa. Mesmo assim, ele não deixa de ser preto. Ele continuará sofrendo racismo onde quer que ele vá. O racismo não olha o seu imposto de renda para saber se ele tem que ter preconceito contra você ou não. Ele bate o olho na tua pele e ele já quer te humilhar, ele já quer te inferiorizar. Não existe isso de que o preconceito é social. Existe o preconceito social também, mas não dá para dizer que não existe racismo no Brasil, que o preconceito é social. Não, nós temos os dois extremos. Uma mulher pobre, desconhecida, e um homem rico e ídolo. Os dois têm a única coisa em comum, a cor da pele. São pretos. Um foi vítima de racismo, o outro foi vítima de trabalho escravo. O caso está na justiça, a patroa dela, mesmo a primeira, que já foi há 14 anos que ela deixou de ser patroa, ela pode responder sim pelos crimes, porque a escravidão é considerado um crime contra a humanidade, ele não prescreve, e todos eles dessa família que escravizaram a Madalena podem pegar até 20 anos de prisão. Certo, meus amigos? Vamos ficar atentos a essas informações, vamos entender em que país nós estamos e vamos nos engajar nessa causa. Se tiver um grupo na sua cidade, na sua comunidade, participe, ouça, aprenda e discuta esse assunto. Se você gostou, se inscreva no canal e se quiser ajudar a produção de conteúdo, o link do nosso Apoia-se está aqui embaixo, você clica e ajuda o canal. Um grande abraço e eu já fui!